Começando aí mais um dia. A Sandra comentou que está um pouco sonolenta. Mas é quarta-feira, metade da semana já foi e vamos nós. Hoje a palavra hoje nos lembra de algo muito importante. Nem tudo se resolve na hora em que queremos, mas Deus continua trabalhando no tempo certo. Sim, há momentos em que olhamos uma situação e pensamos, já era para isso ter mudado. Já era para essa dor ter passado. Já era para essa resposta ter chegado. Mas a palavra de hoje nos lembra que Deus não se atrasa. Ele age com justiça, cuidado e perfeição. E antes de iniciarmos a nossa oração de abertura, aquela oração que realmente nós temos que buscar a direção do Pai para esse dia, pedir a Ele que nos ensine a confiar no tempo dele. No tempo dele, é. Isso que eu peço ao Pai, que Ele me ensine a confiar no tempo dele, mesmo quando a nossa alma quer resposta imediata. E como a nossa alma quer resposta imediata, né? Acredito que isso que acontece comigo, acontece com vocês também. Mas vamos lá, fechar os olhos e agradecer ao Pai mais uma vez por Ele estar aqui do nosso lado. Pai amado, grandioso, bondoso, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor, Pai. Eu venho nesse momento em nome do teu filho amado Jesus. Obrigado por mais esta manhã, por mais este dia e por mais esta oportunidade de começar o nosso caminho na tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus justo, fiel e perfeito em tudo que faz. Pai, fala conosco nesta manhã. Muitas vezes queremos entender tudo rápido, ver tudo resolvido, depressa e receber logo a resposta que estamos esperando. Mas hoje nós te pedimos, ensina-nos a confiar no teu tempo. Tira do nosso coração a ansiedade, o desânimo e a pressa. Fortalece em nós a fé, a perseverança e a confiança de que o Senhor continua vendo cada detalhe da nossa vida. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu compartilho com vocês aí todos os dias como é maravilhoso o momento que eu estou preparando a palavra, preparando esse material, e quanto eu tenho recebido de instrução. É algo assim impressionante. E isso tenho certeza que só está acontecendo também porque vocês estão aqui também do meu lado, e eu agradeço mais uma vez a participação de todos, porque realmente esse é um projeto que Deus colocou para todos nós. Temos a oportunidade de estar diariamente conversando com Ele, buscando a direção dele. E eu espero do fundo do coração que o que nós estamos fazendo aqui esteja ajudando a cada um de vocês. Bom, vamos lá. Foi maravilhoso e vai ser maravilhoso. Essa palavra de hoje é tremendo. Vamos lá. Bom, então já que nós já passamos pela nossa oração, vamos agora falar sobre o tema. O tema é justiça e restauração no tempo de Deus. O texto de hoje vai nos mostrar que Deus continua vendo, corrigindo, protegendo e restaurando tudo no tempo certo. Deus não só age ou não age só de um jeito. No texto, nós vamos ler no texto de hoje que ele aparece em duas frentes ao mesmo tempo. Só Deus consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. A primeira é com justiça, para corrigir o mal. Ou seja, Deus enfrenta aquilo que está errado, corrupto, rebelde e idólatra. Ele não faz vista grossa, não trata o pecado como algo sem importância. Nós vamos verificar isso ao longo da leitura. O segundo momento que existe a ação do Pai é quando ele restaura, para preservar aquilo que pertence a ele. Ou seja, ao mesmo tempo em que Deus remove o que está contaminado, ele também guarda, sustenta e reergue aquilo que continua ligado ao seu propósito. E isso nós vamos ver também nessa leitura. Então, vamos seguir agora para
primeiro bloco, mas antes só fazer uma colocação aqui, eu até, dentro desse tema de hoje, até para ficar de uma forma mais clara, talvez o nome Justiça e Restauração no Tempo de Deus não fique tão claro, mas em linguagem ainda mais simples e trazido para o nosso dia a dia, é como se Deus limpa o terreno e depois reergue a casa. Ou seja, às vezes Deus precisa primeiro tratar, arrancar, corrigir, expor ou quebrar algo errado em nós, não para nos destruir, mas para preservar o que é verdadeiro, santo e alinhado com o propósito dele. Então vamos lá, bloco 1. E nesse bloco 1 é importante já fazer uma citação que Deus é a justiça de Deus sobre a casa de Acabe e a ação de Jeú em obediência à palavra do Senhor. Sim, Jeú executa o juízo de Deus contra a casa de Acabe e contra a idolatria que havia contaminado Israel. Uma ênfase maior é que a justiça de Deus não é omissão. Ela entra em cena no tempo certo. E é importante destacar que quem obedece a Deus, ou obedecer a Deus, não é só ter boa intenção, é agir conforme a sua palavra. Amém. Então vamos lá. O bloco 1 fala o seguinte: nos capítulos 10 a 12 do segundo livro de Reis, observamos o cumprimento da justiça de Deus sobre os reis e nações ímpias, bem como a restauração daqueles que o buscam. Jeú, ungido por Eliseu, executa o juízo divino contra a casa de Acabe, acabando com a idolatria e purificando Israel das práticas corruptas. Essa narrativa nos lembra que a fidelidade a Deus envolve também compromisso com a verdade e com o que é certo. Jeú age com coragem e determinação, seguindo a palavra do Senhor, mostrando que a obediência não é apenas uma questão de intenção, mas de ação. Embora algumas ações pareçam duras aos olhos humanos, elas refletem a justiça divina que protege o povo e preserva a aliança de Deus. Como eu comentei, e na leitura, na preparação do material, algumas frases realmente, ou alguns trechos, me deixa numa situação de reflexão, refletir. E como é que eu posso trazer de uma forma simples, ou exemplificar de uma forma simples, explicando o que eu entendi no texto? Durante, esse é o importante que eu falo para vocês. O primeiro bloco nos mostra que Deus leva a sério aquilo que fala. Durante um tempo, parecia que muita coisa errada continuava de pé, mas chegou o momento em que a justiça de Deus se cumpriu. Isso nos ensina, que o fato de algo ainda não ter sido resolvido não significa que Deus não está vendo. Eu coloquei que Deus leva a sério aquilo que fala. Deus não é homem para deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. E se a justiça de Deus se cumpre, eu falo para vocês, há coisas que aos nossos olhos parecem demoradas. Mas Deus continua no controle e age na hora certa. Sim, age na hora certa. O que é que eu posso trazer isso para o nosso quadro de confronto? E como eu tenho colocado para vocês, esse quadro de confronto, ele é importante para que a gente possa se autoavaliar e refletir sobre tudo aquilo que nós estamos pensando, quais são as nossas atitudes, quais são as nossas reações em relação a algumas situações que nós vivemos. Quando a gente olha só para o agora, pode pensar que nada está mudando, mas Deus está trabalhando além do que os olhos conseguem perceber. Veja bem, um pensamento errado para essa situação é achar que, porque a resposta ainda não chegou, Deus não está fazendo nada. Isso já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que aconteceu com vocês, ou aconteceu ou acontece conosco, vamos dizer, ou com vocês. Porque existe uma situação que é um pensamento certo.
Se eu coloquei o pensamento errado, o pensamento certo, na minha opinião, seria entender que Deus continua vendo tudo e age no tempo certo. O nosso modo de pensar como ser humano traz alguns pensamentos que não reflete isso que Deus está fazendo conosco, exatamente porque Ele é poderoso e Ele consegue ver tudo, sim. Então, vou dar um exemplo para ficar mais simples. É como alguém que está esperando uma mudança numa situação difícil, orando há tempos, mas sem ver resposta imediata. Aos poucos, o coração começa a pensar que Deus se esqueceu. Mas a palavra nos lembra que o silêncio de um momento não significa a ausência de Deus. E nessa situação, pessoal, eu diria o seguinte: Senhor, mesmo sem ver tudo resolvido, eu escolho confiar que tu continuas agindo. Sim, tu continuas agindo. Porque isso traz para a gente uma situação de pensar. Quando a resposta demora, nós concluímos que Deus parou ou continuamos crendo que Ele está trabalhando? É uma, um pensamento que nós temos que refletir. Porque indo agora para o bloco 2, e o bloco 2 nós vamos trazer uma linha que eu até falo que existem situações que ela fala, que o trecho fala muito, mas muito claro comigo. Nesse caso aqui, nós vamos falar da proteção de Joás. Joás, que desde a infância, mesmo em meio ao perigo e à tentativa de destruição da descendência real, ou seja, em meio à conspiração, ao risco de destruição da descendência real, Deus guardou o menino Joás e manteve seu plano vivo. Aqui aparece outro eixo importante para mim. Mesmo quando tudo parece ameaçado, Deus continua protegendo o que ele prometeu. Por exemplo, vamos trazer uma explicação simples. Aqui vemos que Deus cuida de detalhes que muitas vezes nem percebemos. Nem percebemos. Então vamos fazer a leitura, que é vamos fazer, estava até passando a leitura, porque essa parte, quando fala que Deus continua protegendo o que ele prometeu, para mim tocou forte, porque realmente, se existe algo, ou se existe alguém que nos protege, é Deus. É nele que nós temos que confiar, somente nele. O bloco 2 fala o seguinte: o capítulo 11 do segundo livro de Reis nos apresenta a história de Joás, rei de Judá, que é protegido desde a infância pela coragem de Jeosafá e pelos planos de Deus, quando a rainha Atália tenta eliminar toda a descendência real. Esse capítulo nos ensina que Deus está atento aos detalhes, protege os justos e cumpre suas promessas, mesmo em meio à conspiração e perigo. Isso mesmo, a conspiração e perigo. Trazendo, como eu falei para vocês, para uma explicação simples, ou seja, aqui vemos que Deus cuida de detalhes que muitas vezes nós não percebemos. Exatamente. Muitas vezes não percebemos. Joás era uma criança frágil aos olhos humanos, cercado por perigo, mas Deus estava preservando aquela vida porque havia promessa, propósito e cuidado sobre ela. E isso fala muito conosco nos dias de hoje. Há momentos em que parece que tudo ao redor está ameaçando a paz, a esperança ou o futuro. Mas Deus continua protegendo aquilo que está nas mãos dele. E pessoal, se existe uma promessa, se existe um propósito e se existe um cuidado que vem do Senhor, tenha certeza que a vitória é certa. Nem sempre conseguimos enxergar tudo o que Deus já está guardando, enquanto ainda estamos preocupados com o que pode acontecer. O futuro a Deus pertence. O que depende de nós é crermos que amanhã será melhor do que hoje, porque Deus tem sim um plano ou um propósito maravilhoso para todos nós. Eu coloquei ontem e repito hoje: Deus nos acordou. E se Deus nos acordou, foi para fazer coisas grandiosas com base na direção dele.
Ele não acordou para que a gente faça aquilo que o inimigo quer. Então, vamos confiar que sim, mesmo que algumas respostas não estejam sendo vistas, Deus está trabalhando. Eu posso até trazer como um confronto de alguma atitude para uma situação semelhante a essa, é uma atitude errada, na minha opinião, que é o quê? Viver dominado pelo medo do que pode dar errado. Isso também falou muito comigo. Quantas vezes ao longo da minha vida, até esse momento, em tomadas de decisões, antes de confiar no Pai, antes de compartilhar com Ele, e eu tenho pedido agora dessa forma, agora digo, já há alguns meses, eu tenho falado para vocês, até quem tem me acompanhado nesses 77 dias, pessoal, quando você compartilha algo com o Pai, você sabe que você faz parte do processo, você não está só pedindo a Ele, você está compartilhando com Ele. E quando você compartilha com o Pai e fala, Deus, se a minha intenção não condiz com o teu plano, me afasta disso. Me faça mudar o caminho, me faça mudar a decisão. E se Deus entender que a nossa intenção não é aquilo que Ele quer para a nossa vida, Ele vai sim fazer com que a gente receba essa informação, de uma forma ou de outra. E isso é importante colocar. Porque uma atitude certa é descansar no cuidado de Deus, mesmo quando ainda não vejo tudo claro. Esse projeto que nós estamos tendo aqui de ter esse contato diário com o Pai, eu sei que cada um de nós aqui, cada um de vocês também tem um tempo de qualidade com o Pai. Mas esse momento eu vejo como um momento único, porque nós estamos aqui em mais de dois. Quando tiver mais de dois, Ele está no meio de nós. E um exemplo que eu posso trazer é o seguinte: é como alguém que olha para a família, para o futuro dos filhos, para uma porta que ainda não abriu ou para uma fase incerta da vida e o coração começa a sofrer antes da hora. Mas a palavra mostra que Deus sabe guardar o que é dele. Sabe guardar o que é dele. Confie nisso. A atitude certa seria: Pai, eu quero descansar no teu cuidado, mesmo sem entender todos os detalhes. Pessoal, não existe Deus mais maravilhoso do que o nosso Pai, que Deus. É importante porque isso traz para a gente uma seguinte linha de reflexão. Temos vivido mais guiado pelo medo do que pode acontecer ou pela confiança no cuidado de Deus? E eu fiz essa pergunta para mim, faço essa pergunta para mim em alguns momentos, sim, porque se até aqui o texto mostrou que Deus faz justiça e também protege, agora, no bloco 3, ele vai nos lembrar que Deus não quer apenas corrigir o que está errado, mas também restaurar o que precisa ser reconstruído. Então vamos lá para a leitura do bloco 3. No capítulo 12 do segundo livro de Reis, vemos Joás adulto, restaurando o templo do Senhor com recursos doados pelo povo. A restauração física do templo simbolizava também a espiritual. Quando o coração se volta para Deus, o povo é revigorado. E a presença divina retorna ao centro da vida comunitária. Deus honra aqueles que o buscam e colaboram para o bem-estar espiritual da comunidade. Nesse caso aqui, na leitura do bloco 3, já mostramos aqui Joás restaurando o templo do Senhor, um recurso doado pelo povo. Joás, como rei de Judá, já na fase adulta, ele tinha não somente a questão da restauração física do templo, porque apontava-se para algo muito maior. Quando o coração volta para Deus, a vida comunitária também começa a ser renovada. O templo restaurado simboliza o retorno do centro espiritual naquele lugar ou no nosso lugar, que possamos buscar ao Pai todos os dias da nossa vida. Porque existe, na minha visão, algo que é muito importante, até compartilhar com vocês também, como tentando buscar uma explicação simples, que é isso que eu procuro dentro da leitura dos trechos ou dos blocos do devocional.
Esse trecho, especificamente, mostra algo muito bonito. Deus também trabalha em restauração. Ou seja, o templo precisava de reparo, havia algo, sim, havia algo que também precisava ser levantado de novo. Por que levantado de novo? Para ter o cuidado do novo e colocado no lugar do novo. Isso também acontece na nossa vida. Às vezes, Deus não está apenas fechando uma porta errada ou corrigindo uma rota. Ele está reconstruindo áreas que ficaram desgastadas, abandonadas ou feridas. E é importante refletir também. Restaurar exige reconhecer que há áreas da nossa vida que precisam de cuidado e ajuste. Bate forte, pessoal, bate forte. Nós o que é que podemos confrontar com os nossos pensamentos em situações semelhantes a essas, que eu tenho certeza que todos nós vivemos ou já vivemos em algum momento no passado. Primeiro, a minha opinião é o seguinte: o pensamento errado é achar que porque algo se desgastou, não tem mais jeito. E vamos lá, pensamento certo: entender que Deus também age restaurando o que parecia perdido ou enfraquecido. Deus tem sempre um caminho, tem sempre uma resposta para aquilo que nós entendemos que está perdido. Vou dar um exemplo aqui. É como alguém que olha para a vida espiritual, para o relacionamento, para o ânimo, ou para alguma área da vida e pensa: isso aqui já ficou muito danificado. Mas Deus continua sendo Deus de restauração. Por quê? É importante que nessa situação eu diria assim: Senhor, eu creio que tu podes restaurar aquilo que em mim ficou quebrado, cansado ou desgastado. Sim, eu creio, Pai. Eu creio nisso. E dentro dessa ótica, como é que a gente pode avaliar o que nós estamos pensando? Existe alguma área da nossa vida em que já desistimos, mas que Deus ainda quer restaurar? Pense e reflita. Você já desistiu de alguma coisa? Nesse momento, alguma área da sua vida você já desistiu? Mas será se Deus não está restaurando? Talvez você não veja, mas isso está acontecendo. Se você crê no Pai, isso está acontecendo. Indo agora para a leitura do bloco final, e finalizando aqui a nosso devocional do dia de hoje, e exatamente já que eu falei do desgastar, e é importante fazer esse comentário, o fechamento agora do nosso devocional, ele vai juntar três movimentos. Deus corrige, protege e restaura. Ele não esquece nenhum detalhe. Sua justiça não falha e sua restauração não chega atrasada. No tempo de Deus, o mal é confrontado e o que é dele é reerguido. Vamos ler. Esses capítulos nos mostram que Deus age em justiça e restauração. Ele corrige os que se afastam e protege os que nele confiam. Ele não se esquece de nenhum detalhe, seja para punir o pecado ou para abençoar a fidelidade. Além disso, aprendemos que obedecer a Deus exige coragem e perseverança. O Pai se agrada da integridade de quem se mantém firme em sua palavra. A justiça e a restauração de Deus são cumpridas no tempo certo. Confie e permaneça fiel. Ele age de forma perfeita e soberana. Tentando trazer uma explicação mais simples do que a leitura do devocional, que para mim ficou muito claro, mas esse fechamento da mensagem nos lembra que caminhar com Deus exige coragem e perseverança. Sim, perseverança. Nem sempre vamos entender de imediato o que ele está fazendo. Nem sempre a mudança vai acontecer no nosso ritmo. Mas a palavra nos chama a permanecer firmes. Deus se agrada da integridade, da fidelidade e de um coração que continua confiando
mesmo quando espera, ou mesmo enquanto espera. Esperar do jeito certo, pessoal, também é uma forma de obedecer. Sim, é só você se colocar ou analisar esse confronto que eu coloquei aqui nas nossas reações. Uma reação errada, na minha opinião, é nós estarmos sim fazendo desanimado, endurecendo o coração ou largando a perseverança porque as coisas não mudaram. E uma reação certa é permanecer fiel, pessoal, confiando que Deus continua agindo no tempo certo. E o exemplo que eu trouxe aqui é como alguém que começou bem, orou, confiou, esperou, mas depois de um tempo começou a se cansar por dentro. A fé vai enfraquecendo não porque Deus falhou, mas porque o coração ficou cansado de esperar. A palavra de hoje nos chama a permanecer, pessoal. E eu diria assim: Senhor, eu quero continuar firme, mesmo enquanto ainda estou esperando o teu tempo. Porque isso nos faz pensar, analisar e refletir. Enquanto esperamos o agir de Deus, temos permanecido fiel ou já deixamos o coração se cansar por dentro? É, são coisas realmente que falam muito, falam muito. O devocional, pessoal, a gente traz sempre com a intenção de fazer não só a leitura, fazer o estudo, mas também fazer o confronto. É por isso que eu entendi que esse quadro confronto ele é muito importante para que a gente possa refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas reações, porque é importante a gente entender que quando nós temos, sim, algo em processo com o Pai, em andamento com o Pai, o que ele pede é simplesmente confie em mim. E é isso. E quantas vezes a gente se depara com essa situação? Enquanto estamos esperando o agir de Deus, nós temos permanecido fiel ou já deixamos que o coração se canse por dentro? Reflita sobre isso. Bom, como fechamento do devocional, eu trouxe aqui. Vamos lá, o fechamento devocional é mais um momento de agradecer ao Pai, sim. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Hoje a palavra nos lembrou que Deus não se esquece de nada. Não é o Sandro que esqueceu de trocar os slides nos dias atrás. Deus não se esquece de nada e não perde o controle de nada. A mensagem no dia de hoje, ou no dia 8, é exatamente isso. Deus não se esquece de nada e não perde o controle de nada. Ele faz justiça no tempo certo, ele protege aquilo que precisa ser preservado, ele restaura o que precisa ser reconstruído. E olha bem, e ele nos chama a permanecer fiéis enquanto a obra ainda está acontecendo. Que hoje o nosso coração não se renda à pressa, ao medo ou ao desânimo. Que ele aprenda a confiar que a justiça e a restauração de Deus continua vindo no mesmo tempo. Trazendo um resumo aqui do que nós acabamos de ler, no bloco 1, vimos que Deus continua vendo tudo e faz justiça no tempo certo. No bloco 2, ó, nós vimos que Deus protege aquilo que está na mão dele ou nas mãos dele. Já no bloco 3, vimos que Deus também restaura áreas que precisam ser reconstruídas. E finalizando no bloco 4, nós vimos que permanecer fiel faz parte do caminho enquanto Deus cumpre sua obra. E como aplicação, e eu também comento para vocês que esse quadro, aplicação prática final, é que as coisas são transformadas, ou nós só somos transformados quando nós agimos, quando nós efetivamos o plano de Deus para a nossa vida. Entender faz parte do processo, mas o agir transforma o processo. Então, entregue aquilo, ou entregue a Deus aquilo que ainda não se resolveu. Confie que Ele continua vendo os detalhes da sua vida
permita que Ele restaure áreas que precisam de cuidado. E, pessoal, escolha permanecer firme, mesmo sem ver tudo que de pronto ainda. E para o dia de hoje, eu trouxe que vamos orar numa linha que o Senhor, eu vou trazer até aqui simples, que Deus, eu não quero confiar só no que vejo. Eu quero confiar no teu poder e na tua providência. Sim, isso para mim é tremendo dentro de uma linha que eu não quero andar pela pressa. Eu quero confiar na justiça do Pai, no cuidado dele e no tempo dele. Então, para finalizar, fazendo a nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus pelo texto maravilhoso de hoje. Eu trouxe, é claro, que a gente traz para nós uma sensação que muitas vezes Deus está trabalhando conosco. Se Deus está trabalhando conosco, então vamos aguardar o tempo dele. É que nós, mesmo sabendo que ele está trabalhando, a gente quer que as coisas aconteçam hoje. Pode ser que esteja até acontecendo hoje, se for da vontade de Deus. Porque algumas coisas, não, uma coisa eu tenho certeza absoluta da minha parte. Algumas coisas que eu pedi para acontecer no dia, aconteceram meses depois, porque algumas coisas eu precisava corrigir em mim. E quando eu falo corrigir em mim, cabe uma ação minha, não é ação de outra pessoa. Oração de encerramento. Vamos agradecer mais uma vez ao Pai por esse momento, essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos toda manhã. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus de justiça, de cuidado e de restauração, Pai. Obrigado porque nada foge dos Teus olhos e nada escapa do Teu controle. Perdoa-nos pelas vezes em que demoramos mexer com a nossa fé. A espera cansa e o nosso coração, e a pressa tenta tomar o lugar da confiança, Pai. Hoje, nós compartilhamos com o Senhor. Fortaleça-nos por dentro. Ensina-nos a esperar do jeito certo, a descansar no teu cuidado, a crer que a justiça e a tua restauração continua vindo no tempo certo. Que neste dia o nosso coração permaneça firme, leve e confiante em ti. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vou voltar aqui. Agora já estou vendo aqui. Agora já estou vendo. Então, sinal que eu estou vendo aqui que está a Adriana, está a Ivanete e está a Sandra. Agora já aprendi a colocar aqui que à medida que nós temos mais pessoas participando do nosso devocional, eu vou ter não, eu não vou ter o controle de tudo, não. Quem tem o controle de tudo é Deus. Mas eu vou conseguir ver aqui quem está participando. Pessoal, obrigado mais uma vez. É só isso que eu tenho que falar. Não existe palavras que possam agradecer da minha parte o que vocês estão sendo, o que estão me ajudando a continuar, né, nessa caminhada. Estamos, como eu comentei com vocês, no 77º dia. E quando chegar no 80º, 90º, então a gente vai dizer, Deus é maravilhoso porque Ele traz para nós um compromisso. Mas uma coisa eu tenho aprendido, grandes coisas não se faz sozinho. Então, por isso que eu agradeço mais uma vez o que vocês estão aqui. E, se possível, assistam depois, compartilhe com outras pessoas. Eu entendo que o que foi falado hoje vai ajudar muitas pessoas. Compartilhe para aquelas pessoas que vocês amam, que vocês tenham cuidado, que vocês tenham carinho. Compartilhe. Se a pessoa vai querer escutar ou assistir, aí é uma outra situação. O mais importante é a gente fazer a nossa parte de trazer para o dia de hoje, principalmente, essa palavra, que para mim tocou muito e eu espero que também possa ajudar vocês aí, não só hoje, mas nos próximos dias. Fique com Deus e amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia.